Gravando, bom dia. Professor, Oi, o Dressen falou que já vai entrar porque o Zoom dele tá com problema. tá, ok. Aí aparece aqui no Zoom, o bom é que aparece quando eu estou compartilhando a tela, dá para permitir. O outro que eu tenho que ficar indo e voltando. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje, gente, a gente vai continuar na frente que a gente está, que eu sempre esqueço qual que é. Peraí, deixa eu olhar aqui. A gente está na frente do 2, isso, na frente 2. A gente falou de especiação e tal. Agora a gente já entra na parte de fisiologia humana, né? Mais precisamente, esse começo vai ser de histologia humana. Então, a gente fala, primeiramente, do tecido epitelial. Então, tem uma apresentação aqui que vou disponibilizar para vocês lá dentro do tanto do Escola Web quanto vou mandar em PDF no grupo, tá? Então, tem a apresentação com alguns exercícios que eu escolhi no final. O livro tem alguns exercícios, tem alguns assuntos que não são cobrados no livro, então eu devo mandar uma lista para vocês também. Aí depois vocês dão uma olhadinha lá no grupo. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar. Olha que lindo essas imagens. Vocês têm alguma ideia de que tipo de tecido é? Olha o cri-cri, cri-cri. Eu não sei, mas parece alguma coisa tipo tecido epitelial, conjuntivo. Então, nem eu sei. Eu peguei porque eu achei bonito. Olha só. Não, mas é porque tem alguns formatos diferentes e tal para mostrar para vocês. Olha, essas células aqui são mó bonitinhas, o formatinho delas, olha o núcleo aqui embaixo. E aí eu achei bonitinha essa montagem e quis colocar. Então, a gente vai falar de tecidos. Alguns têm imagens assim, ainda mais quando for falar de tecido conjuntivo, tem bastante imagem. Mas a gente começa falando do tecido epitelial no geral, mas quando a gente fala de tecidos, o que a gente vai estar vendo? Temos tecidos epiteliais, que ele pode ser de diverso formato diferente. Na pele, esses formatos, vocês vão ver que no livro está falando de cada um tipo de formato. Não é uma coisa que cai muito em prova, só aquelas provas mais decoradinhas, sabe? Então, alguns tecidos é importante você saber mais ou menos o formato e outros não. Por que você vai chorar, Léo? Está emocionado? Que agora não é genética? E que não é planta? Olha só. Aí eu fechei, ele respondeu. Pior matéria? Como assim? Vai ser um sucesso. Vamos mudar isso daí, tá? Vai ser um sucesso, Léo. Aqui quando a gente fala do tecido epitelial, se você fosse olhar a pele é um tecido epitélio estratificado pavimentoso. Esses tipos de nomes é que eu falei que vocês não precisam focar em decorar tanto assim, não. Mas o que é para vocês verem? Quando a gente fala de um tecido, ele pode ter formatos diferentes, camadas de células diferentes. Então, no caso do tecido epitelial estratificado pavimentoso, você vê a camada, as células elas são mais achatadas e é uma sobre as outras, mas elas são bem achatadinhas. Imagina que a nossa pele é assim. Mas existe também tecido epitelial cúbico, lá nos túbulos renais. Existe o chamado epitélio prismático no intestino, e vocês vão ver que aqui em cima, essa membrana da célula, ela vai ter invaginações. Alguém já sabe a função de uma invaginação? O que é bom a célula ter, assim, aquelas reentrâncias de invaginação? Ô, gente, eu não quero todo mundo quieto, não. Eu já elogiei, agora todo mundo tá ficando quieto. Não. Eu sei 0% dessa matéria porque eu não tive aula no ensino médio. A última vez que eu vi foi no 8º Então ano. responde, não sei. Mas, tipo, a última coisa que eu vi em vaginação foi lá na parte de bebê, que a célula invaginava. Só isso que eu lembro dessa palavra. Invaginar, eu vou mostrar já para vocês, mas membrana plasmática, ela pode invaginar, ela forma como se fosse digitações, assim, ó, tipo reentrâncias na membrana.
E aí eu vou mostrar já para vocês qual que é a grande função disso. É muito importante isso estar no intestino. Quando a gente falava, vocês vão ver de tecido também, tecido nervoso, tecido conjuntivo, que pode ser ósseo, tecido conjuntivo frouxo, denso, tecido conjuntivo adiposo, sanguíneo. Aí também tem músculo, né? Quando a gente fala de tecido muscular liso, estriado esquelético, cardíaco. Enfim, a gente vai ver todas essas coisas aqui. Só que hoje a gente começa falando de tecido epitelial. Essa foto aqui, ela é linda. Olha esse núcleo. Ele é lindo. Eu adorava ver essas coisas na faculdade. Tanto que em histologia eu tirei 10 na faculdade. Porque era a matéria, a gente olhava a lâmina, via as células e a prova tinha várias lâminas já montadas no microscópio. A gente tinha 2 minutos para chegar, olhar no microscópio e anotar no papel qual que é o tecido, qual que é a função dele, de onde que ele é encontrado. E aí, disciplinas mais assim de memorização, eu sempre fui muito bem, mas eu criei um amor pela histologia, porque eu acho ela muito bonita. Então, vamos lá. Falando de tecido epitelial ele não é encontrado somente aqui, tá? Na pele do nosso corpo. Você vai ter tecido epitelial dentro de alguns órgãos também. E ele tem 3 possíveis origens. Lembra que quando fala de desenvolvimento embrionário, existem os 3 folhetos embrionários, que é o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. Se você for ver a diferenciação de cada folheto, os 3 folhetos eles são formados na gastrulação, e aí você começa a diferenciá-los depois, tipo, no final da gastrulação, lá no começo, quando a gente fala da organogênese, você tem a diferenciação desses folhetos formando os órgãos depois. Então, o ectoderma vai dar origem à epiderme e os anexos epidérmicos. O endoderma vai dar origem ao revestimento interno dos aparelhos respiratório, digestório, epitélio dos fígado, pâncreas. Então, você tem epitélio em várias outras coisas sem ser na pele. E o mesoderma também. Revestimento interno de vasos, que vai ser chamado endotélio. Revestimento externo de órgãos internos. Ah, mas eu preciso decorar isso agora? Tipo, o que cada um aqui? Não. Só quero que você saiba que o epitélio em si, o tecido epitelial, ele pode ser formado dos 3 folhetos embrionários. Cada folheto diferencia esse epitélio para um tipo de órgão ou a própria pele, tá? E aí nós temos alguns tipos de epitélio. Temos epitélio de revestimento e temos epitélio glandular, a gente vai falar deles. E funções no geral, coloquei aqui proteção. Então, o epitélio de revestimento ajuda a proteger. Secreção, então o epitélio glandular vai produzir coisas para ser eliminadas. Absorção de material, principalmente quando a gente fala lá no intestino. Transporte de moléculas. Permeabilidade seletiva e detecção de sensações. Isso é interessante para a gente pensar no nosso sentido no tato. Se você beliscar sua mão, se você encostar sua mão, tipo, a pressionar com o dedo, se você, sem querer encostar sua mão em uma superfície quente ou muito fria, você consegue sentir isso rapidinho. Porque vocês vão ver que nesse epitélio aqui que a gente tem na mão, ou em outras partes do corpo, mas eu estou dando exemplo da mão, você vai ter inúmeras células, que são células associadas ao sistema nervoso também, lá no tecido nervoso, tecido nervoso. E aí, essas células vão ajudar a te dar uma percepção sensorial melhor. Então, quando a gente for falar do tecido epitelial aqui, a gente vai focar mais no tecido epitelial a nível de epiderme, tá? Quando for falar epiderme, derme, mesoderme. Então... Professora, oi? rapidinho, é que a Ana Lu disse que saiu da reunião sem querer e ela pediu para você aceitar ela. Ué, eu já aceitei, não? Deixa eu... Aceitou. Ah, tá. Aceitei. Opa, desculpa. É que eu vi a mensagem agora dela pedindo. Tá. Aí, olha só. Quando a gente fala do tecido epitelial, estou falando agora dentro do... Vou falar do tecido epitelial, vou focar principalmente aqui, ó, na nossa pele, tá? As células são avasculares, isso quer dizer que não tem vaso sanguíneo passando no tecido epitelial. Então, consequentemente, ele vai se nutrir através de difusão.
o tecido conjuntivo que a gente vai estudar nas próximas aulas, o tecido conjuntivo que vem logo abaixo dele, passa nutrientes para o tecido epitelial. Porque as células do tecido epitelial, vocês vão ver que, pelo menos aqui na pele, tem várias camadas. E aí essas camadas, elas precisam de nutrientes. Se não passa a base sanguínea, como é que chega, né? Então, o tecido conjuntivo que a gente chama de adjacente é aquele que vem logo abaixo. Ele consegue passar esses nutrientes através de difusão. Até porque no tecido conjuntivo você vai encontrar, assim, vários vasos sanguíneos. Outra coisa que a gente tinha comentado, que tem grande sensibilidade, até porque tem fibras nervosas sensoriais ali, que vão teremos terminações nervosas livres. As células, como eu disse, elas são justapostas, é uma sobre as outras. Isso daí é o epitélio que a gente fala estratificado pavimentoso. Imagina que elas têm um formato mais achatado e é como se fosse uma parede de tijolinhos, uma em cima da outra, e elas são bem aderidas umas às outras. Até porque, imagina, se essas células aqui, elas tivessem espaços entre elas. Um corpo estranho conseguiria passar aqui muito de boa, né? Então, esse tecido ele tem que ser bem protetor, evitar ao máximo que corpos estranhos consigam passar por eles. Então, as células não têm espaço entre elas, praticamente, né? Elas são extremamente unidas. Vou mostrar para vocês alguns tipos de junções delas. E uma coisa interessante quando a gente fala dessa epiderme, assim, é que a vida ela é limitada. Vocês já devem ter percebido que a gente troca de pele com frequência. Às vezes não dá para ver isso no dia a dia, mas todos os dias tem células mortas saindo e sendo empurradas por outras. Você tem células vivas, uma substituindo a outra, só que vocês vão ver que a camada bem aqui de cima da nossa pele, ela é formada de células mortas já. E aí, isso é facilmente visualizado se vocês forem para foi tomar sol e não usou protetor solar direito, aí você começou a descascar. Você puxa assim, você vê aquela pele saindo, né? Então, você está trocando. Por isso que a gente pode dizer que a pele tem uma renovação constante. Gente, lembrando que 10 minutos vai acabar, a gente volta no mesmo link, tá? Bianca, quando geralmente, sei lá, você cai, aí arranha o braço, aí fica aquela casquinha. Seria isso também? Então, a casquinha, se você for machucado assim, você pode, às vezes, machucado, se for só superficial na epiderme, não vai sangrar. Se for aquele bem, um cortezinho de boa. E aí, as células do seu corpo, junto com o tecido conjuntivo, vai ter um acúmulo de fibras ali para ajudar. E essas células, elas têm uma alta capacidade de mitose. Então, elas vão se dividindo e formam aquele negócio que vai fechar novamente. Mas se você machucou, caiu e sangrou, quer dizer que você passou da epiderme, né? Você chegou na parte onde tem vaso sanguíneo, porque lembra que a epiderme não tem vasos. Aí, o que mais tem é acúmulo de fibras. As fibras que a gente vai ver no tecido conjuntivo são as fibras colágenas, elásticas e reticulares. Então, vai ter um acúmulo de fibra ali para poder fechar aquele machucado e as próprias plaquetas, que são fragmentos celulares que estão lá no sangue, elas ajudam a aglutinar aquele sangue e formar a casquinha. Então, assim, a casquinha pode ser de um machucado que sangrou, e aí as plaquetas que produziram uma proteína chamada fibrina ajudaram a fechar ali e formar a casquinha, enquanto por baixo da casquinha as células do tecido epitelial elas vão sofrendo mitose até fechar novamente. Isso é muito legal. Tem uma animação, na verdade não é uma animação, eu já falei desse programa para vocês, que é o Mundo de Beakman. Eu cheguei a passar isso no primeiro ano para vocês? Acho que não, né? Porque eu não dei aula dessa frente para vocês no primeiro ano. Mas o Mundo de Beakman era um programa que eu assistia quando eu era criança. Eu decidi ser cientista por causa do programa. E aí tem um episódio que fala sobre como que você produz a casquinha, né? E aí o Mundo de Beakman era um cara que se vestia de cientista. Ele tinha um ajudante, que era o Lester, que se vestia de rato, e tinha, eu não sei se era Cindy, não lembro, era uma outra.
e ele recebia cartas de pessoas fazendo perguntas sobre biologia, química, física, coisas no geral, assim, matemática. E ele respondia. Aí eu vou colocar para vocês o link lá no grupo para vocês assistirem depois, porque ele explica direitinho o processo de formação da casquinha. E aí ele mostra como que forma a casquinha em cima. A gente vai falar disso de novo dentro de conjuntivo, porque sangue é tecido conjuntivo. Mas ele forma a casquinha e as células da epiderme embaixo, elas vão começar a sofrer mitose até fechar. Por isso que a casquinha, depois de um tempo, ela pode soltar e não vai estar aberto mais, porque a pele já fechou aquele machucado. É muito legal. Então, eu já vou mandar para vocês, deixa eu até anotar para não esquecer isso. Peraí. E é maneiro, se vocês gostarem do Bikman, é um programa antigo, né? Era de... Eu acho que ele foi ao ar de 80 e pouco a 97, alguma coisa assim. Mas é legal porque ele explica várias coisas, conceitos de física, química, então quem quiser procurar por lá, muito maneiro. Olha só, eu falei que as células elas são extremamente unidas, juntas. E você tem que ter formas de fazer com que elas realmente fiquem unidas. Então, nós temos algumas adaptações que você pode encontrar entre uma célula e outra. Só que, assim, essas células, além de estarem unidas, elas podem se comunicar. Às vezes, o citoplasma de uma pode passar coisas para o citoplasma da outra. Então, quais são as adesões, né? Quando a gente fala adesão dos epitélios. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, quando a gente fala de microvilosidades, isso não é bem uma adesão, isso é uma modificação da membrana. Aqui em cima eu até escrevi porque não estava na imagem, ó. Microvilosidades são essas reentrâncias. E isso é muito importante para aumentar a área de absorção. Imagina se fosse uma membrana que fosse retona. O que era para absorver ia entrar em contato só com aquela superfície reta. Agora, quando você tem essas reentrâncias assim, você aumenta muito mais a capacidade de absorção. E isso é importante lá nos intestinos, porque no seu intestino, principalmente quando a gente fala no intestino delgado, você vai ter uma alta capacidade de absorção. O intestino delgado é dividido em duodeno, jejum e ilho. Na parte do jejum no ilho, você tem inúmeras microvilosidades. Então, isso é ótimo, porque o alimento, depois de ter sido quebrado, digerido, ele vai passar aqui por essas microvilosidades e conseguirá ser absorvido. Tá? Agora, falando das junções mesmo, o que faz as células ficarem umas unidas às outras. Existem alguns tipos, mas presta atenção no nome. Junção oclusiva, junção aderente, junção comunicante. Oclusiva, gente, é meio que para impedir mesmo a passagem de qualquer coisa. Oclusão é tipo fechar. Então, é um epitélio de absorção aqui nesse momento, acontece, né, em epitélios de absorção, só que você não deixa espaço nenhum entre as células. Então, essas junções são feitas por proteínas. Então, são proteínas que ficam entre as duas células e fazem com que elas fiquem cada vez mais juntinhas. Junção oclusiva. Junção aderente é um outro tipo também de junção que faz elas ficarem extremamente juntas, né, umas às outras, e você tem bastante actina, que é um tipo de proteína que faz, tá vendo? É como se fosse dois botõezinhos também dos dois lados juntando. Da mesma forma que os desmossomos, que proporcionam firme adesão. Então, imagina aqui, ó, é como se fosse dois botõezinhos que grudam, fazem as células grudarem umas às outras. E aí elas são formadas por filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários é um tipo de proteína que tem na célula. Faz parte também próximo do citoesqueleto. Mas, enfim, até agora o que eu estou falando aqui é tudo junções que elas vão modificar umas das outras devido qual proteína que está envolvida ou não, mas basicamente a função é o quê? Grudar as células. Agora, essa junção comunicante, ela permite a comunicação entre uma célula e outra. Imagine como se fossem túneis, tá? Esses tubinhos aqui como se fossem túneis que as substâncias do citoplasma dessa célula pode passar para outra e vice-versa. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, trânsito de substâncias. E os últimos aqui, M-desmossomo,
é ligado à lâmina basal. Vocês vão ver, quando a gente falar de tecido conjuntivo, que lâmina basal é uma parte do tecido conjuntivo, é aquele que fica imediatamente abaixo aqui do epitélio. Então, assim, não precisa ficar tão focado nisso aqui. Essas junções comunicantes, elas aparecem mais em prova. É porque elas também são as chamadas junções GAP, G-A-P. Não sei se vocês lembram desse nome. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que as células estão muito unidas umas às outras, utilizando diversos tipos de junções diferentes, que permite essa ótima adesão entre elas para que nada passe e que elas podem ter uma comunicação umas com as outras através da junção comunicante ou também chamada de junção gap. O conjuntivo é irrigado, isso. O conjuntivo ele tem vasos sanguíneos que passam. Tecido conjuntivo, vocês vão ver, tem vaso sanguíneo, tem vaso linfático, tem tecido nervoso, tem tudo passando no conjuntivo. O Colope. Bibi, gente, claro que pode me chamar de Bibi. Ai, morri. Ai, morri. Ó, aí, aquele que eu falei que tem vários formatos diferentes, eu não vou cobrar isso de vocês. Mas, por exemplo, eu sei que a UFJF cobra isso. Então, epitélios diferentes e formatos diferentes. Eu tive que aprender isso melhor mesmo na faculdade, só. Então, ó, epitélio pavimentoso é estratificado pavimentoso. Você tem as células assim bem estreitas umas sobre as outras. Tem estratificado de transição. Tem estratificado prismático, simples cúbico, simples pavimentoso, pseudo-estratificado. Cara, eu não vou cobrar esses nomes de vocês. Muito obrigada, viu? Eu não sabia que tinha Bianca no Percy Jackson, não. Ô, gente, vai acabar daqui a pouco o tempo aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento. O FJF que lute. Mas é porque isso caía, tipo no PISME, caía muito, tá? Então, vou parar aqui gravando.